Bom dia a todos. Hoje vou continuar este segmento sobre a influência do nosso eu falso em nossas vidas. Nosso eu falso, a todo momento, nos bombardeia, nos influencia de muitos modos. Em relação às pessoas, o nosso convívio com as outras pessoas, o ego, nosso eu falso, ele é perigoso, ele é melindroso, ele se ressente fácil, ele se sente ofendido com grande facilidade. Quando vivemos no domínio do eu falso, nos tornamos pessoas complicadas, pessoas que se ressentem simplesmente com as simples palavras. E isso é perigoso. Muitas relações íntimas de pessoas que se dizem amar umas às outras, muitas relações são destruídas, separadas, por causa de ofensas pequenininhas, erros bem pequenos. Mas o ego, esse nosso eu falso, ele faz parecer grande pequenas ofensas. Todos nós estamos sujeitos a errar. Deus nos deu a inteligência e a liberdade. Mas a nossa visão da realidade em relação a Deus é pequena. Somente Deus é perfeito em sua soberania espiritual e eterna. Nós somos filhos de Deus, somos menores do que Deus e estamos sujeitos a cometer erros, mas isso não tira de nós o nosso mérito com Deus. Quando cometemos um erro, sem maldade, sem intenção, Deus, na sua grandeza, nos perdoa, nos compreende. E mesmo quando cometemos algum erro, sabendo que estamos errando, mesmo assim, diante do arrependimento, da consciência da verdade, Deus também nos perdoa. Se Deus, em sua grandeza, que nos ama tanto como seus filhos, nos perdoa, nos quer de volta, nos quer felizes, saudáveis, por que nós, irmãos, filhos de Deus, também não podemos viver em paz, em harmonia, em amor? Foi por isso que Jesus, no Evangelho, veio mostrar o poder do perdão, o poder da compreensão, o poder da humildade, o poder do bom entendimento. Todos aqueles que convivem no dia a dia, em todos os tipos de relações, sabem que é difícil conviver com alguém sem que haja algum erro aqui, algum erro ali. Isso é normal, faz parte da vida. Muitas vezes, só conseguimos acertar alguma coisa depois de ter errado muitas vezes. Na história de Edison, o grande cientista, o inventor da lâmpada elétrica, mostra um exemplo importante. Ele tentou milhares de vezes encontrar o filamento que pudesse acender a lâmpada para o mundo e não encontrava. Errou muitas e muitas vezes, para depois, no final, já um pouco cansado, conseguiu descobrir o filamento que pudesse acender em cada casa uma lâmpada elétrica. E o mundo foi iluminado pela energia elétrica. É um exemplo de que muitas vezes aprendemos com os próprios erros. Ninguém, nenhum ser humano,
pode julgar outro ser e condenar de forma definitiva. O próprio Pai, Deus, jamais faz isso. Nós temos que compreender uns aos outros, saber que erramos, saber que falhamos, mas o mais importante é a intenção pura no coração. Com aqueles que convivemos, que amamos, muitas vezes falamos coisas que nem sabemos que a outra pessoa se sentiu ofendida. Tem pessoas que se sentem ofendidas porque ouviu determinadas palavras, mas a intenção daquele que falou não era ofender, não era magoar o outro, era mostrar uma visão diferente, um ponto de vista que às vezes a pessoa não estava enxergando. Mas não é uma ofensa. O ego nos torna cegos para a verdade, nos faz sentir ofendido quando alguém nos diz alguma coisa importante, alguma coisa verdadeira para mudar nossa vida para melhor. Aqueles que amam verdadeiramente, aqueles que se dizem amigos, irmãos, companheiros verdadeiramente neste mundo, têm a responsabilidade divina de falar a verdade para o outro, de mostrar a verdade para os filhos, para os maridos, esposas, casais, todos os tipos de relações. Aquele que se diz seu irmão, seu companheiro, deve mostrar a verdade. Isso é uma forma de amor, amor em alto grau. Se poupamos a pessoa e não mostramos a verdade, nosso amor é fraco, nosso amor não é verdadeiro. Quando se ama alguém, queremos o bem dessa pessoa, e muitas vezes o bem somente vem depois da visão da verdade. Quando ouvirmos alguma coisa que chega em nosso interior, e muitas vezes a gente não gostou e se sentiu ofendido, não devemos julgar a pessoa que falou e nem revidar nenhuma ofensa. Devemos investigar profundamente se aquilo que a pessoa falou é verdadeiro ou é falso, se tem sentido ou não. Depois de um momento de grande investigação daquilo que a gente ouve, muitas vezes compreendemos que a pessoa falou com a melhor intenção, para que a gente se libertasse, fosse feliz, mudasse a vida para melhor. Então, neste segmento estou mostrando como o ego, como o nosso eu falso nos torna melindrosos. Na linguagem popular, nos torna encrenqueiros, nos torna pessoas caprichosas, vingativas em palavras, em pensamentos, em sentimentos, em expressões. E é um ato de negação de Deus. Sentir ofendido facilmente é negar a força de Deus, a presença de Deus em nosso espírito. O eu verdadeiro, ele é inofendível. Ele não deixa se abater, principalmente por coisas pequenas. Gandhi foi um mestre, um filósofo, libertou a Índia sem derramamento de sangue, sofreu muito, e um dia alguém perguntou para ele se ele teve que perdoar muitas pessoas pelas ofensas que recebeu. Ele disse: não tive que perdoar ninguém, porque ninguém me ofendeu. Não me senti ofendido por ninguém, porque o meu propósito não estava somente nos objetivos deste mundo. Em primeiro lugar, o meu propósito era com Deus, com a vitória de Deus sobre a liberdade, sobre a humanidade. E ele disse:
Quando um ser humano tira o ódio do coração, quando um ser humano se liberta, influencia milhares, milhões para a presença de Deus, para o caminho de Deus. Então, hoje, este segmento está sendo dito sobre a influência do ego, do nosso eu falso, nos tornando frágeis, limitados, pequenos, por sentir ofendidos tão facilmente. Sejam fortes, não se sintam ofendidos, veja a verdade, converse, abra o coração, troque ideias, não deixe o ressentimento afastar as pessoas que amam. Muitas vezes a pessoa que fica magoada se afasta. Isso não é solução, isso é fuga, é fugir da situação. Deus nos quer fortes, espírito livres, espírito aberto, sem medo de conversar, de compreender. E aquele que conversa, aquele que tem diálogo, aquele que pesquisa, que investiga junto com o irmão, encontra a paz, encontra a liberdade, encontra o verdadeiro sentido da vida. Este é o propósito do eu verdadeiro, libertar a raça humana do domínio negativo do ego. É o que Jesus Cristo veio mostrar, libertar a humanidade, salvar a humanidade do domínio falso que existe em seu espírito. Hoje vou terminar esse segmento e continuarei falando sobre o ego no próximo segmento. Obrigado a todos pela atenção.